Fala investidor, Lucas Faria aqui da LF Intermarket e hoje, nesse vídeo, nessa série que estamos fazendo com a Necton de como juntar os fundamentos, os sentimentos do mercado com as nossas operações de Day Trade e Swing Trade, vamos falar de risco país. Existem várias formas de se medir o risco país. Uma delas, que é a mais conhecida como risco país, entre aspas, é o EMB+, e o EMB+BR. O EMB+, significa Emerging Market Bond Index Plus, que é uma cesta de títulos de renda fixa de países emergentes. Olha a gente de novo na renda fixa, tá vendo como renda fixa é importante? Em comparação com uma cesta de renda fixa do mercado americano, que seria o mercado com menos risco, ou um dos, né, com menos risco do mundo. Então esse é o EMB+. E existe o EMB+, Brasil, que ele mede em pontos esse diferencial de uma cesta de títulos de renda fixa soberanos brasileiros com uma cesta de títulos de renda fixa soberanos americanos. A gente consegue acessar a série histórica do EMB+ Brasil no site do IPEA, Google IPEA EMB+BR, e a gente tem aqui um gráfico, né, e uma sequência de todas as medições de EMB+. Apesar de ser extremamente relevante e ser chamado de risco Brasil, a gente não consegue ter essa informação em tempo real no intraday como trader pessoa física. Então precisamos de outra medida de risco país para nos auxiliar no day trade. Tá, mas que outra medida de risco país existe? Além do EMB+, temos também os ratings das agências certificadoras de risco, S&P, Standard Poor's, Fitch, Moody's, cara, muito famosas após a crise de 2008, né? Mas estão aí até hoje. Isso traz oportunidades para a gente de operações de intraday e swing trade quando esse risco ele é atualizado, ou se o risco não for atualizado, a perspectiva desse risco estiver estável, ou de melhora ou de piora. Tá, mas onde eu vejo isso daí? Um lugar que eu gosto muito de ver a classificação de risco dos países é no site Trading Economics. Esse site, inclusive, é maravilhoso para a gente fazer análises macroeconômicas, tem até modelagem ali sobre o futuro, até forecast. Então, se a gente vir aqui em Indicators, é Credit Rating. Então tem a lista ali de vários países e o que cada agência de avaliação de crédito e risco deu para esse país, né? Os principais, S&P, Moody's, Fitch, etc. Vamos ver o Brasil. Pela S&P, estamos BB-, não estamos bem. Mas a gente só consegue extrair alguma volatilidade aqui quando tem uma nova leitura, quando tem uma nova publicação. Mas dá para fazer, sim, operações baseadas nisso quando tem alguma alteração. E no intraday, qual medida de risco país que a gente usa? O CDS, que é o Credit Default Swap. Ele funciona como uma espécie de seguro contra calote de títulos de renda fixa. Aqui no caso, então, estamos falando de quanto custa o seguro para alguém que comprou um título de renda fixa do governo brasileiro, caso, né, ele precise ali ativar o seguro, chamar o seguro, se o governo brasileiro der um calote. Ou seja, se estão cobrando mais para alguém fazer o seguro de um título de renda fixa brasileiro, quer dizer que esse país aí está mais arriscado. Se estão cobrando menos para fazer o seguro de renda fixa de determinado país, no caso o Brasil, quer dizer que esse país está menos arriscado, concorda? Quanto mais risco tem de acontecer um sinistro, né, num seguro normal, mais caro o seguro é. Então aqui também, né, no título de renda fixa soberano a mesma coisa, o CDS é isso. Quanto que custa para eu ter um seguro caso o governo me dê calote, nesse caso o CDS de títulos de renda fixa brasileiro. A cotação dele é em basis points. Então, se o CDS está valendo 300, por exemplo, então está custando 3% para alguém te garantir se o governo brasileiro te der calote, essa seguradora ou essa contraparte vai cumprir com as obrigações do governo brasileiro em te pagar. Ah, mas o governo nunca dá calote. Tudo bem, o governo nunca dá calote, mas esse derivativo, ele existe. E ele é uma medida ali online da gente ver ali em tempo real como o mercado está avaliando o risco país. O CDS ele já foi mais importante no Brasil em outros tempos. Como a gente pode ver nesse gráfico aqui, em roxo está o dólar, o USD-BRL, spot. Em laranjado está o dólar contra o peso mexicano
E em verde está o nosso CDS de 5 anos, para títulos brasileiros de 5 anos, títulos do governo brasileiro de 5 anos. A gente pode observar que em muitas regiões do gráfico aí, eles andam juntos, né? Tanto o CDS de 5 anos brasileiro, o SDBRL e o peso mexicano. Mas em certos momentos o nosso câmbio ele desgruda do nosso CDS, porque ele olha para outros aspectos também de risco, né? E olha para algumas outras variáveis também que o CDS ele não olhou, né? E ele não olha. Mas em diversos eventos, o CDS e o nosso câmbio estão de mãos dadas, de mãos unidas e inseparáveis. Então guarda isso, se o CDS sobe, é risk-off. Se o CDS cai, é risk-on. Tá, mas como que um seguro do título de renda fixa emitido pelo governo pode me dar oportunidades no day trade e no swing trade, no índice e no dólar? Vamos ver. No dia 5/3/2020, recebemos uma notificação que o CDS subiu 21 pontos. Ele subiu de 130, saindo de 109, ou seja, ele subiu ali praticamente 20%, ele disparou. Repare que se ele estava 109, ele subiu para 130, quer dizer que estava custando 1,09% ao ano para ter esse seguro. Agora está custando 1,3% ou 1,30% ao ano, ou seja, está mais caro ter um seguro contra calote do governo brasileiro. Então aumentou a sensação de risco no país. E aí, olha como é que foi a movimentação do dólar. O dólar esse dia aqui no Brasil subiu pra caramba, até o mercado dar uma aliviada. Né? Depois ele voltou, fez o retorno às médias, né? Fez o pullback ali, depois seguiu a vida. Mas enquanto o CDS estava subindo, o dólar aqui estava subindo também. Por quê? Porque estavam batendo o real também. Né? Aumentou o risco de estar no Brasil de uma forma geral. E o nosso índice esse dia? Nosso índice derreteu. E o índice até caiu mais do que o dólar subiu. Então, assim, no dia, né? o índice ficou caindo mais tempo do que o dólar subiu. Então o CDS ele tem uma relação com os ativos brasileiros no geral, não só com renda fixa. Renda fixa é um mercado extremamente importante, se tem volatilidade lá, a chance que isso espalhe para os outros mercados de equities, de câmbio e commodities, se for no caso da economia americana e chinesa, é enorme. Então, uma variação de 20% no CDS fez o dólar subir 1,7%, ou 80 pontos, e o nosso índice cair no dia 5,45%, cair 5.850 pontos. Bom, agora vamos ver o exemplo de queda do CDS. Nesse dia, o CDS de 5 anos do Brasil caiu para 240 pontos, vindo ali de 253, ou seja, caiu 13 pontos. Caiu ali mais ou menos 5%. A variação dos ativos nesse dia foi muito grande também. A variação, nesse caso, o dólar futuro variou bem mais, e o índice variou 3,20%, ou 176 pontos, e o nosso índice variou 2,9%, ou 2.750 pontos. É uma baita movimentação. Mas o CDS caiu, ou seja, aliviou a sensação de risco no Brasil. Então, se tem movimentação no CDS para cima, é risk-off. Para baixo, é risk-on. Olha só como foi a movimentação do dólar futuro. Ficou caindo o dia inteiro, um dia de alívio no Brasil. E a gente pôde perceber isso por conta do CDS. E dá muito mais confiança para a gente, se a gente está vendo quanto que está custando o CDS, atuar nas outras categorias de ativo. Estou vendo venda no índice. O CDS está subindo para caramba. Opa, legal, vou vender mesmo. Estou vendo venda no índice, o CDS está neutro? Tá, não vou com a mesma confiança nessa venda de índice como se o CDS estivesse subindo para caramba. Olha o índice, subiu em linha reta. Enquanto o CDS estava caindo, o índice estava subindo, depois ele ficou lateral ali. Mas perceba que no primeiro caso, quem fez o movimento mais forte entre dólar e índice foi o índice. Neste caso, quem fez o movimento mais forte foi o dólar. Então o CDS ele diz pra gente aqui, o mercado está apostando mais em Brasil ou está apostando menos em Brasil. E os ativos brasileiros vão reagir de acordo. Mas onde eu vejo a cotação do CDS? Lembra, a agência certificadora, quando tem nova avaliação, tem a leitura, tem a publicação. EMB mais BR a gente consegue ver no final do dia. O CDS a gente consegue ver em plataformas de mercado financeiro brasileira que tem acesso a esses mercados, porque não é um mercado centralizado. O mercado de CDS não é um mercado centralizado, ele é um mercado de balcão. Então algumas plataformas têm essa informação disponível, outras não. Bom pessoal, então no vídeo de hoje podemos ver como o Credit Default Swap, ou CDS, influencia nas nossas operações de day trade e swing trade no índice e no dólar futuro. Se você gostou, deixe seu like aí, se inscreva no canal da Necton, se inscreva também nas nossas redes que estão aqui na descrição do vídeo
E é isso, até a próxima.